E agora quero chamar a irmã Valéria, que é uma bênção, e eu tenho certeza que ela se preparou, né? O pai da Valéria, ele está na glória, mas ele foi um pastor, um homem de Deus, que ganhou muitas vidas para o Senhor. E ele deixou o legado de uma pregadora da palavra de Deus. Essa mulher é uma bênção. Eu tenho certeza que Deus vai usá-la para falar tremendamente ao nosso coração. Quem crê, estenda as tuas mãos. Senhor, obrigado pela vida da Valéria, do seu esposo, dos seus filhos. Senhor, cobre, Senhor Jesus, a sua família. Deus, enquanto a tua filha estiver pregando aqui, esteja ali na casa dela. Aquilo que ela tem colocado diante de ti, Senhor. Papai, em nome de Jesus, opera. Abre os céus. Manifesta o teu poder. E usa a tua filha com uma voz profética para falar o coração de cada um de nós. Ela está dependente do teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. E eu sou chorona. E só posso dizer, para começar, que o nosso Deus é lindo. Há uns 15 dias, quando a pastora me convidou, foi exatamente na quarta da semana retrasada, para estar aqui hoje. Eu amei, pastora. E eu comecei a perguntar para Deus, né? A primeira coisa que a gente fala, Senhor, e aí? Qual é a mensagem, né? E Deus falou, mensagem aos pais. Aí eu, Senhor, mas isso é tão específico, não é nem um congresso de família, não é nada, né, assim, direcionado para pais, para família. E de lá para cá, todos os dias, Deus falou, é para os pais. Mas também é para os filhos, porque muitas vezes os filhos olham para os pais e não compreendem seus pais. Então, se você ainda não é pai, está aqui nessa noite, essa mensagem é para você também. Porque como filho, você também precisa muitas vezes entender o porquê que os pais agem como agem. E um dia você, né, talvez seja pai também, seja mãe, e vai precisar ter instrução. Porque a hora da gente pensar sobre os ensinamentos é antes da gente precisar deles, né? A hora de buscar o entendimento, o ensinamento é antes da gente precisar. Não é depois que a gente está já na situação do problema, né? E eu quero começar nessa noite dizendo que eu peço a Deus que cada pai e cada mãe nessa noite receba dele a sabedoria para tomar as decisões adequadas em relação aos seus filhos. E receba de Deus também, e principalmente a força, porque muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer e a gente não dá conta. Né? Quantas mães eu já ouvi, amigas, falando, Valéria, eu sei que eu estou errada, mas fulano fala e eu cedo. Fulano fala e eu faço aquilo que eu sei que eu não deveria estar fazendo. Então, eu peço a Deus que nessa noite, tanto para vocês que estão aqui, quanto para quem está nos assistindo, que Deus possa dar sabedoria para a gente escolher da forma adequada e força para a gente colocar essas decisões em prática, dia após dia. Vamos abaixar as nossas cabeças novamente e orar mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Com temor e tremor, eu me coloco diante do Senhor e peço que o Senhor me use conforme a tua santa e poderosa vontade. Eu sou apenas um instrumento, Senhor. Faz aquilo que tu queres, em nome de Jesus. Amém. E a gente vai começar com um versículo que é o mais básico em relação, só explicando, a gente vai dividir orientações em relação a crianças, adolescentes e adultos, ok? Então, pais de crianças, pais de adolescentes e pais de adultos. A gente vai começar então com o versículo que eu considero o mais básico em relação às crianças, que está em Provérbios 22, 6. Ensina a criança, eu vou tentar ser a leitura bem rápida, porque são vários versículos para a gente não perder tempo, ok? Então, eu vou falar o versículo e aí eu já vou lendo para a gente não se perder.
Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, ensina a criança no caminho. Grava bem, não é o caminho, é no caminho. Você não chega para a criança e fala assim, meu filho, segue aquela direção ali. Não. Você pega na mão da sua criança e você caminha com ele no caminho. E enquanto você está caminhando com a sua criança, com o seu filho no caminho, você ensina para ele aquilo que você quer e você precisa ensinar. Porque essa criança vai ser influenciada por aquelas pessoas e aquelas interferências que mais estiverem presentes na vida dela. Se você quer ser o maior referencial na vida do seu filho, esteja junto dele. Eu, quando não tinha filho, eu achava assim que tempo de qualidade substituía tempo de quantidade. E eu lembro que eu falava, não, 15 minutos de qualidade é melhor do que um dia inteiro, né, e tal. E eu lembro que eu, né, sem filho, não sabia como é que o negócio funcionava, eu falava isso. Não. Hoje em dia eu entendo que qualidade e quantidade andam juntos. Então, se você quer que os seus filhos absorvam os seus valores, os seus princípios, você precisa gastar tempo, investir tempo de qualidade com o seu filho, ok? Ai, Valéria, mas aí eu tenho que estar 24 horas ao lado da criança? Mais na frente a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. O segundo versículo que a gente vai falar está em Deuteronômio 6, 6 e 7. Deuteronômio 6, 6 e 7. Fala assim. Estas palavras, só explicando o contexto, Moisés está ensinando o povo quando eles vão entrar na terra de Canaã. Então, ele faz aquela recapitulação de todos os mandamentos, todas as instruções, e aí fala para o povo no momento que eles vão entrar na terra prometida. E aí Moisés fala para eles, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás, grave bem essa palavra, inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, se você quer que seus filhos, como eu falei, recebam os seus princípios e os seus valores, você precisa repetir, 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 repetir. Eu lembro que meu filho mais velho tinha uns 2 aninhos, mais ou menos 2 anos e meio, e naquele momento, meu filho é ligado na tomada, graças a Deus hoje ele está mais calminho, mas quando ele era pequeno ele era bem, né, assim, desafiador. E eu estava fazendo terapia para aprender a lidar com ele, foi quando eu comecei, de fato, nessa vida de psicologia. E aí, meu psicólogo falou assim, que é pastor, uma bênção, falou assim, Valéria, traz o André aqui que eu quero conhecê-lo. E aí eu levei, né, aquele pitoquinho de 2 anos e meio, e todo falador, porque com 2 anos e meio ele já falava tudo, já era uma... Assim, o menino era desafiador mesmo. E aí eu lá conversando com o psicólogo, e aí ele falou assim, Valéria, são 15 anos de treinamento para você começar a ver frutos daquilo que você está ensinando. Eu quase chorei. Eu falei, 15 anos, doutor? Ele 15 anos. E hoje eu vejo, de fato, ele está com quase 18, e eu começo a ver ele repetindo nos seus hábitos, nos seus procedimentos, aquilo que eu ensinei. E engraçado que eu tenho o caçula, de 15, já peguei o mais velho, instruindo o mais novo. É maravilhoso. Eu costumo falar, coloque o primeiro na linha daquilo que você quer e os demais vão, né, seguindo a fila. E foi muito engraçado. Um dia, eu sempre falei lá em casa que essa história de aborrecente não se cria lá em casa. Era uma raça que não se criava lá em casa. Sempre falei para o mais velho. E aí, quando o mais novo chegou na fase, né, de querer, né, se impor dentro de casa e tal, e eu peguei o mais velho falando para ele, tenta não, eu tentei e não deu certo. Então, de fato, quando a gente instrui, quando a gente, para a glória do Senhor, gente, não é fácil,
é inculcar de fato, é colocar os versículos do Senhor, a palavra do Senhor nos umbrais da sua porta. Para a honra e glória do Senhor, há muitos anos atrás, eu lembro que Deus me deu aquela luz assim, coloque versículos nas portas. Lá em casa, onde você entrar lá, as portas todas têm um versículo. Então, cada versículo no quarto de cada um versículo específico, para a vida de cada um. Então, é isso, orar todo dia, de madrugada, vai lá na cama do seu filho, ora, instrui, conversa, mantenha o canal aberto. Para quê? Para conversar, para que seu filho não tenha medo de chegar até você, para que seu filho veja em você uma referência. E aí a gente vai para a segunda parte, quando eu falei lá atrás que, Valéria, eu tenho que estar perto do meu filho o tempo todo. Alguém aqui já ouviu falar em rede de apoio? Nós precisamos, como pais, de redes de apoio. Olhe à sua volta, pessoas que possam ser boas influências para os seus filhos e grude nessas pessoas. Eu descobri um ali, tem 2018, irmã Mary, senti que ali tinha um negócio bom, eu falei, rapaz, é nessa que eu vou grudar. Eu falei que ela está 10 anos na minha frente, né? Então, eu grudei, que é para poder aprender na fonte aquilo que eu preciso aprender para seguir no caminho. Então, observe à sua volta pessoas que podem ser boas referências para os seus filhos. Nós não temos todas as respostas. Nós não conseguimos estar perto deles o tempo inteiro. Então, se você conhece um casal que tem filhos na idade dos seus e que pode ser uma boa influência, gruda nesse casal, convida para ir na sua casa, marca um cinema, marca um lanche, marca um churrasco na sua casa, vai na casa dele, junta. Por quê? Porque quando o seu filho, você instruir seu filho, ele falar, ai mãe, mas você isso, aquilo, aquilo outro, e aí ele vai lá na casa do coleguinha, e aí ele ouve na casa do coleguinha a mesma coisa que ele ouviu em casa, ele vai chegar para você e vai dizer assim, eita mãe, lá na casa do fulano é igual aqui, a mãe dele falou a mesma coisa que você fala. É ajuda, é rede de apoio. Então, nós não precisamos estar o tempo inteiro, 24 horas ao lado dos nossos filhos, mas a gente precisa saber quem vai estar. A gente precisa saber quais são as influências que os nossos filhos estão tendo. A gente precisa pedir a Deus sabedoria para escolher as escolas. Eu costumo dizer que não existe a melhor escola, existe a melhor escola para o seu filho. Que pode não ser a melhor escola para o filho do vizinho, que pode não ser a melhor escola para o mais velho, a do mais velho pode ser uma, a do mais novo pode ser outra. Então, peça a Deus sabedoria para que Deus instrua que direção você precisa dar para os seus filhos. E aí a gente vai lá para Lucas 1, 39 a 41. Lucas 1, 39 a 41. Falando sobre o contexto, Maria recebe a visita do anjo, Gabriel, que comunica para ela que ela vai ser a mãe do Salvador, né, uma menina de 15 anos aproximadamente. E aí, qual a primeira atitude que Maria tem? Vamos lá, versículo 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha ver a mãe do meu Senhor? Pois logo que me encheu aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhes foram ditas da parte do Senhor. Então, só para fechar essa questão da rede de apoio, qual foi a primeira coisa que Maria fez? Foi atrás de alguém que ela sabia que podia, estar junto com ela. Isabel era uma referência para ela. Era uma prima mais velha, alguém que Maria sabia que tinha algo para passar. Então, para pais, mães de crianças, busque rede de apoio. Hoje em dia tem muito aquela mentalidade assim de que a mãe tem que dar conta de tudo, a mãe tem que fazer tudo, a mãe tem que estar presente em todas as reuniões, a mãe tem que estar resolvendo tudo.
Não. Nós precisamos de rede de apoio. Para quê? Para que a gente consiga respirar, né? Principalmente aquelas mães de bebezinho e tal, tomar um banho, né? Que é algo assim, às vezes, que é um luxo, né, para a gente. Então, a gente precisa desse apoio. Não queira fazer tudo. Eu caí nessa armadilha quando eu tinha meus filhos bem pequenos. Eu achava que eu precisava dar conta de tudo. E eu adoeci nesse caminho. Então, hoje eu entendo e eu incentivo a todas as mães, procure apoio, procure ajuda, procure pessoas com quem você possa compartilhar, pessoas que sejam referenciais, tanto para você, em estrutura, em conselhos, quanto para os seus filhos. Isso vai ajudar muito a caminhada, isso vai fortalecer tanto você quanto os seus filhos. E aí a gente vai lá para o Salmo 127, 3 e 4. Salmo 127, 3 e 4. Os nossos filhos, eles não permanecem crianças. Eles vão crescendo. E à medida que eles vão crescendo, eu falo que é igual ao jogo. Cada fase, o desafio muda. Né? Eu não costumo dizer que é mais difícil, mas os desafios são diferentes. Então, pais de crianças, de repente, você tem um estranho dentro de casa. Um estranho. Por quê? Porque parece que vira uma chave ali dos 12 para os 13 anos. E aí você fala, não te conheço mais. Quem é você? E tem muitos pais que quando isso acontece, eles se perdem. E aí essa criança que cresceu e virou uma outra pessoa, ela se perde dentro de casa. Por quê? Porque os pais não vão buscar orientações para saber quem é aquele novo indivíduo que está morando ali na casa dele. Meu filho caçula, quando ele estava dos 12 para os 13, ele entrou numa fase de dormir. Eu falei, gente, se eu não tivesse lido sobre isso antes, eu ia levar o menino para o hospital achando que ele estava morrendo. Porque ele chegava da escola assim, trocando as pernas, comia muito ali rápido e dormia a tarde inteira. Aí levantava, comia. Quando dava 8h30, 9h, mãe, estou morrendo de sono, dormia de novo. Mas foi bem na fase que ele deu um estirão, assim, que ele cresceu muito rápido. E aí, como eu já tinha estudado sobre isso, já tinha visto sobre isso, eu entendi que era da fase mesmo que ele estava vivendo. Então, esse estranho que chegou na sua casa ali com 12, 13 anos, precisa de uma nova apresentação. Eu lembro que uma grande amiga me falou isso, que à medida que os seus filhos vão mudando de fase, tanto vocês precisam se apresentar para eles, quanto eles precisam se apresentar para vocês também. Vocês precisam continuar essa relação, sabe? Por que muitos pais perdem os adolescentes? Por que muitos adolescentes simplesmente, né, se desvinculam das famílias e começam a achar todo o seu apoio, todo o seu referencial na rua, no meio dos amigos? Por quê? Porque é difícil lidar com eles nessa fase. É desafiador. Porque eles são questionadores, eles vão bater de frente com os princípios que você ensinou antes, mas gostaria de dizer que isso é natural, totalmente natural. Por quê? Porque como eles estão mudando de fase, o que eles tinham antes não serve mais. Aí eles querem o quê? Eles querem saber quem eles são, porque nem eles se reconhecem muitas vezes. Então, como eles estão procurando saber quem eles são, eles vão buscando os referenciais. Cabe a nós, pais, o quê? Ajudá-los nessas descobertas, nessa nova fase deles. E aí nós vamos lá para o Salmo 127, 3 e 4, que fala assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O que é a aljava? A aljava é aquela espécie de bolsa, né, que os flecheiros usam nas costas, onde eles guardam as flechas. Mas flechas não são para ficar na aljava, elas ficam durante um período. Depois o flecheiro pega a flecha e lança a flecha com o destino certo. Ninguém lança flecha ao ermo. Né? Quando, você pode olhar na Bíblia que os lugares onde fala sobre flecha são flechas direcionadas. Acho que uma única vez teve uma flecha que não estava direcionada, mas foi direcionada por Deus e atingiu o coração. Eu não me lembro exatamente
do autor, de quem foi, mas eu lembro que teve uma flecha só que foi sem rumo, mas que o rumo foi dado pelo Senhor. Mas as flechas, elas ficam um tempo na aljava e depois elas são lançadas. E a Bíblia, né, Salmos agora a gente viu, compara os nossos filhos a flechas. Ou seja, ninguém aqui está criando filho para ficar na aljava. Ninguém aqui está criando filho para guardar debaixo da cama, para trancar dentro de casa e ficar com ele para você o resto da vida. Viu? A gente mais na frente vai falar, quando chegar na fase adulta, a gente vai falar sobre isso. O filho está na aljava para ser preparado. Então, essa fase da adolescência é o quê? É a preparação para o seu filho enfrentar o mundo. Porque é para o mundo que ele foi feito, para enfrentar o mundo, para viver no mundo, para saber agir diante dos desafios, para saber agir diante das tentações do mundo. Então, esse tempo que ele está guardado na sua aljava, ou seja, que ele está sob a sua responsabilidade, é um período de quê? De preparação. Porque tem muitos pais que falam assim, Valéria, mas o mundo é muito perigoso. Como é que eu vou deixar meu filho andar de ônibus? Você não tem medo, não? Tenho. Mas eu tenho mais medo ainda deles ficarem bobos, vulneráveis, e qualquer conversinha boba que eles ouvirem por aí, eles seguirem. Ou então eles ficarem tão vulneráveis que eles não sabem se virar na rua, não sabem enfrentar as situações que vão aparecer na vida deles. Então, quanto mais perigoso você considerar que o mundo é, e de fato o mundo é, maior a sua responsabilidade, a nossa responsabilidade como pais, de treinar bem esses filhos enquanto eles estão sob a nossa responsabilidade, né? O Java. Então, esse período da adolescência é um período importantíssimo. Por quê? Porque é o período que a gente vai treinar os nossos filhos para enfrentar os desafios de uma faculdade, para enfrentar os desafios das novas amizades que eles vão fazer, e que muitas vezes vão ser amizades que não estão de acordo com aquilo que a gente acredita. Mas aí, abrindo um parêntese aqui, tem pai, né, eu já ouvi, que falou assim, não, mas meu filho só vai para onde eu vou. Meu filho só caminha comigo. Para onde eu vou é que meu filho vai. Eu não deixo ele em lugar nenhum, ele não participa de nenhuma festinha da escola, ele não vai na casa de amigos, nunca dormiu fora, né? Aí eu olho assim, tá. Quem aqui pode garantir que está vivo daqui a 5 segundos? Daqui a 2 segundos? Daqui a 1 segundo? Alguém aqui tem esse poder? Alguém pode falar, não, eu vou proteger meu filho? Pode? Então, se você não garante a sua vida daqui a 1 segundo, como você vai criar os seus filhos como se você fosse eterno? E como se você pudesse estar do lado dele o tempo inteiro, protegendo ele de tudo e de todos. E toda vez que eu penso nisso, eu me lembro da irmã Rocineia, daqui da igreja, né, que partiu para a glória e deixou um adolescente de 14 anos. Graças a Deus, ela inculcou, né, a cabecinha daquele menino, ela criou bem, a gente viu a dedicação daquela mãe enquanto ela estava com ele. Mas aprove a Deus que ela não estivesse mais. E aí? E aí? Ah, Valéria, mas isso é exceção. Tá, e se essa exceção for a sua? Você vai pagar para ver? Eu prefiro... A gente tem um lema lá em casa que é assim... Eu torço pelo melhor, mas eu me preparo para o pior. Então, se o melhor tiver, beleza. Se não, se o pior chegar, a gente enfrenta. É assim que funciona. Então, o período da adolescência é importantíssimo. É a virada de chave na vida dos nossos filhos, na nossa vida. É só a gente olhar, né? Quantos de nós esquece que foi criança? Esquece que foi adolescente. Quantos esquece o trabalho que deu para o pai e para a mãe, né? Quantos esquece? Não, Valéria, esconde esse lado aí. Não vamos falar desse assunto, não. Vamos mudar de assunto. Pois é. Quero te informar que o seu filho carrega os seus genes, seu sangue. Então, né, pode ser que os mesmos impulsos que você teve lá quando você era adolescente, seu filho também tenha. Isso é bem improvável. As mesmas dúvidas, os mesmos questionamentos. E aí? Você vai simplesmente esquecer
Que um dia você passou por isso tudo? Adolescência é aquele momento das perguntas difíceis, né? Que os filhos fazem. Ou daquelas coisas que eles contam pra gente, assim, que a gente faz aquela cara de paisagem, assim, de quem tá achando a coisa mais natural do mundo, né? E aí a gente fala, meu Deus, me dá sabedoria para lidar com isso. É isso. Mas os nossos filhos precisam enxergar em nós apoio. A acusação já no mundo está cheio, ó. Nossos filhos não precisam de acusação. Nossos filhos precisam de apoio. Nossos filhos precisam olhar para nós e ver em nós olhar de amor. Eles precisam olhar para nós e falar assim, poxa, meus pais estão do meu lado. Não estou dizendo para passar a mão na cabeça, não. O que eu estou dizendo é, nossos filhos precisam olhar para nós como pais que sabem que eles são humanos. Porque tem muito pai achando que o filho é santo, no sentido assim de que, não, meu filho tem que ser um troféu para eu expor. Olha como meu filho é perfeito, inteligente, santo. Olha o tanto de coisa bonita e boa que ele faz. Nossos filhos não são troféus. Nossos filhos não são a segunda chance, ou a próxima chance, ou a nova chance da gente fazer aquilo que a gente não fez no passado. Ah, meu filho vai ser tudo aquilo que eu não fui. Não. Seu filho tem que ser tudo aquilo que Deus quer que ele seja. É assim que funciona. Ah, Valéria, mas é porque eu sonho isso e aquilo. Você pode desejar. E aí você conversa com Deus. Se for da vontade de Deus, aí Ele toca no coração do seu filho e as coisas vão acontecer. Mas nenhum de nós tem o poder de determinar, direcionar, dizer o que nossos filhos vão ser. Por quê? Porque eu creio que o que Deus tem para os nossos filhos é muito, muito, muito além do que a gente pode imaginar. Muito além. E aí, se a gente já tiver determinado ali o que a gente quer para eles, a gente está limitando o poder de Deus, porque a gente não sabe o que Deus quer. Então, Senhor, faz a tua vontade na vida dos meus filhos. Então, cuidado com essa fase da adolescência, porque é natural que eles, né, quando crianças, eles de fato precisem desses referenciais que estão à volta para eles irem crescendo. Mas na adolescência, normalmente eles pegam esses referenciais, né, afasta tudinho, ou diz não quero, e eles vão em busca de novas coisas, de novos desafios, de novos pensamentos, novas ideias. Agora, se a gente aprendeu desde pequenininho, lembra, o ensina a criança no caminho, você está segurando na mão dele, esse adolescente, você não largou a mão dele ainda não, lembra que ele está na aljava? Você está aqui, ó, você está segurando na mão dele, ele é seu ainda, a responsabilidade ainda é sua, tá? Ainda é nossa. E aí a gente vai lá para Romanos 14, 1 a 12. Romanos 14, 1 a 12. E aqui a gente começa a lapada, tá? Até agora foi só falando, explicando como funciona, porque criança e adolescente é muito lindinha, muito bonitinho, né? Tá com o pai e com a mãe, tá tudo certo, é isso mesmo. É para estar com pai e mãe mesmo, é para ser direcionado por pai e mãe mesmo, é para estar segurando na mão de pai e mãe mesmo, tá tudo certo. Tudo certo. Agora vamos, pais de adultos. Romanos 14, de 1 a 12. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou caia, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias.
cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come, e também dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Algumas partes que eu gostaria de frisar. Primeiro acolhei ao que é débil na fé. Acolhei ao que é débil na fé. Segundo, cada um de nós precisa ter a opinião bem firmada. Lá no versículo 5. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. E aí a gente fala sobre adultos. Adultos, você não está mais segurando na mão. Crianças e adolescentes, sim. Chegou a fase adulta. E qual é a fase adulta? Qual idade para a fase adulta? Porque na fase adulta, essa flecha precisa ser atirada. E aí, nós temos hoje várias e várias situações, vários exemplos de flechas que continuam na aljava e estão morfando. Porque o tempo de sair da aljava já acabou faz tempo. Já venceu. E está lá cheio de flecha vencida dentro da aljava. Passou o tempo de ser lançada. E como não foi lançada, ela está amorfada, enferrujada. Está perdendo as características essenciais dela de flecha. Quem sabe esse débil na fé é o seu filho? É difícil, né, a gente pensar nisso. Quem cuida do seu filho? É um adulto, para aqueles que já têm filhos adultos. Ou talvez para aqueles que estão nessa situação de filho adulto que está na aljava. Nós precisamos estar firmes no sentido de saber qual o nosso papel nesse mundo. O que Deus quer de nós? Qual a direção que Deus quer para as nossas vidas? Por quê? Porque existem famílias desestruturadas atualmente. Porque tem gente fora do seu papel. Porque tem gente fazendo o que não é para fazer e tem gente deixando de fazer o que é para fazer. Tem pais carregando o filho adulto na aljava, 40, 50 anos. Eu conheço. É disfuncional. Não é isso que Deus quer para nós. E aí eu fiquei pensando e pedindo a Deus, Senhor, por que tem pais hoje fazendo isso? Por quê? Eu fiquei me perguntando por alguns dias. Por que tem pais hoje que estão carregando filhos adultos na aljava, estão carregando flechas na aljava, sem entender que por mais que a intenção seja boa, estão fazendo mal para os próprios filhos. E aí me vieram duas respostas. Uma delas foi a questão da culpa. Muitos pais se sentindo culpados porque não criaram os filhos da maneira como gostaria de ter criado, se acham falhos nessa criação. E aí, por se acharem falhos, eles não têm coragem de cortar o cordão umbilical. E aí, se um bebê continua ligado à mãe pelo cordão umbilical, e aí, nesse caso, a pais também com o cordão umbilical, o que acontece?
morre os dois. Por isso que na hora que nasce a criança, o médico vai lá e corta o cordão. Porque se o cordão continuar ligado, morre a mãe e morre o filho. Só que hoje nós estamos vendo pais e mães com cordão umbilical ligado aos filhos, e os dois estão morrendo. Os dois estão em situação disfuncional. Por quê? Porque essa flecha era já para ter sido lançada há muito tempo. E não foi. E aí a flecha está mofando, está enferrujando, está de uma forma inadequada. Então, uma das respostas que me veio foi a culpa. Muitos pais se sentindo culpados. E a segunda resposta que me veio foi o medo. Muitos pais com medo das decisões que os filhos vão tomar. E se meu filho escolher um caminho errado? E se meu filho não der conta de pagar as contas dele? E se meu filho, tiver um filho e não der conta de cuidar? E se meu filho ou minha filha isso e aquilo? E aí o medo. Aí o que faz o medo? Não, eu prefiro você aqui perto de mim. Então, culpa e medo. E eu gostaria de deixar um versículo para cada um dessas situações. A culpa, a gente vai lá para João 8,32, que fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pais, não olhe para o passado com a força, com a sabedoria, com as ferramentas que você tem hoje. O que você fez no passado foi o que você deu conta de fazer lá, com as ferramentas, a estrutura, a experiência que você tinha naquele momento. Foi aquilo que você fez que você dava conta. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, se naquele momento você agiu de uma forma que você não gostaria de ter agido, que você queria ter agido de outra forma, olhe para isso com amor e fala para Deus, fala: Senhor, foi o que eu dei conta. Me perdoa se não foi o meu melhor, mas naquele momento foi o melhor, porque foi o que eu dei conta naquele momento. E se liberte dessa culpa, porque a culpa impede a gente de tomar as decisões adequadas, de fazer o que é certo. A culpa nos inibe, a culpa nos prende, a culpa nos restringe. Então, não permita que a culpa ocupe na sua vida um lugar que não é para ocupar. Nós não precisamos de culpa nas nossas vidas. E nós só conseguiremos ser quem Deus nos criou para ser, se a gente estiver livre de toda culpa. Porque enquanto a gente continuar se sentindo pais culpados, e eu falo porque houve momentos da minha vida que eu olhei para trás e falei: puxa, eu queria ter feito diferente. E eu me sentia culpada. E muitas vezes eu deixei de corrigir meus filhos da forma adequada, principalmente o mais velho, porque eu me sentia culpada em relação à criação dele. Porque eu tinha sido inadequada com ele quando ele era pequenininho. Mas aí eu entendi que foi o que eu dei conta naquele momento. E eu coloquei isso diante de Deus e falei: eu não aceito mais. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, a nossa relação hoje é muito boa. Por quê? Porque eu falei: eu não aceito mais ser tolhida pela culpa. Eu vou fazer o que tem que ser feito. E foi engraçado que acho que o ano passado, ele: ai mãe, você é muito chata. Eu falei: mães chatas produzem filhos bem-sucedidos. Então, eu estou fazendo o meu papel. Tem uma pesquisa, viu, mães? Podem usar isso. Depois, quem quiser, me procura que eu mostro a pesquisa. Mães chatas, acho que foi na Austrália ou foi na Finlândia, fizeram uma pesquisa e descobriram lá, provaram que mães chatas produzem filhos bem-sucedidos. Eu falei: tá valendo. Mas aí, depois eu cheguei, abracei e falei assim: o que a mamãe podia fazer para melhorar? Assim, me fala aí, vamos trocar uma ideia. Ele: não, mãe, tá bom, tá dando certo. Então, pronto, está dando certo. Então, libertem-se da culpa, ok? Para fazer o que precisa ser feito. E o versículo para o medo, Salmo 37, 3-6. E aí a gente vai encerrando. Salmo 37, 3-6. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade.
Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Eu queria frisar todos os verbos dessa passagem. Primeiro é entrega. Entrega o teu filho para Deus. Assim como um dia a Ana fez com Samuel, ela queria tanto o filho, quando Deus deu para ela, falou: Senhor, está aqui, estou devolvendo. Entrega. Então, entrega para Deus o teu filho, confia que Deus vai fazer o melhor na vida dele, independente da idade. Entrega para Deus e Deus vai dar sabedoria. O segundo verbo que eu queria frisar é confia no Senhor. Não entrega e fica dizendo para Deus o que é para Deus fazer com ele, não, tá? Porque muitas vezes Deus vai corrigir doendo. E você, como mãe, como pai, precisa entender que a correção é do Senhor. É do Senhor. Um dia desse eu estava falando alguma coisa com a irmãzinha aqui da igreja. Eu falei assim: não, irmã, já entreguei fulano para Deus. Ela: cuidado, viu? Quando a gente entrega alguém para Deus, pode ser que Deus prepare e leva. Deus é quem sabe. Então, nós como pais, a gente precisa confiar que o Senhor sabe o que é melhor. Entregar, confiar. Habita na terra, ou seja, é nessa terra que nós vamos viver. É nessa terra que os nossos filhos vão conviver. É nessa terra que os nossos filhos precisam aprender a lidar com as tentações. Não é botando uma redoma em volta dele, tentando proteger de tudo, não. É ensinando eles a lidar com aquilo que o diabo vai trazer, ó. Bonitinho. E abrindo um parêntese. Uma vez eu estava chegando em casa e aí veio aquele cheiro de menta lá no condomínio. E meu filho falou assim: ai, mãe, que cheiro gostoso. E aí a gente olhou para o lado e viu um pessoal usando narguilé. Ele: ai, mãe, o negócio tem um cheiro gostoso, né? Eu falei: meu filho, você acha que o diabo vai tentar alguém apresentando um trem que fede? A pessoa detesta quiabo, jiló. O diabo vai vir com um prato de jiló de quiabo para tentar a pessoa? Não, vai vir com a coisa boa, com a coisa que é a tentação, né? Então, é nessa terra. Nos preparemos nossos filhos para habitar essa terra. Alimenta-te da verdade. Bíblia, palavra de Deus, ensinamento para a gente guiar os nossos filhos. Resposta para tudo. Tem aqui princípios e valores. E agrada-te do Senhor, porque Ele satisfará os desejos do teu coração. Coloque diante do Senhor. E pode ser que, se for da vontade do Senhor, aquilo que você tanto quer para o seu filho: poxa, eu queria tanto médico, eu queria que meu filho fosse médico. Quem sabe? Né? Quem sabe? Deus sabe todas as coisas. Coloca diante de Deus. Pode ser que ele não seja médico, seja veterinário. Não sei, Deus sabe. Né? Mas é o que Deus quer. Agrada-te do Senhor. E Deus vai fazer na vida dele aquilo que Ele quer. E encerrando, só a mão de Deus vai onde a nossa mão não alcança. Só a mão de Deus. Independente da idade, Deus vai com a mão dele aonde Ele quiser. Agora a minha não vai, não. Eu preciso ter essa consciência o quanto antes. Porque senão eu vou ficar querendo ensinar para Deus o que Ele tem que fazer. Não. Eu tenho que, ter aquela conversa ali: Senhor, ó, de repente o Senhor olha para esse lado aqui, faz isso e tal, mas saber que o coração do homem faz planos. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Amém? E para quem não tem filho ainda, não se assuste, não. O desafio é grande, mas é gostoso. Eu falo que eu indico pelo menos um, para ter assim uma mudança de patamar de vida. Porque eu falo que filho leva a gente, catapulta a gente para outra dimensão. Assim, só sabe quem tem, né? Assim, porque filho, o que você aprendeu para você. Quando você tiver filho, você vai ter que aprender coisas novas para passar para ele. Porque cada geração que vem mais desafiador que a outra, né? Os filhos vêm assim para fazer a gente evoluir. Eu falo que filho é evolução na vida da gente, quando a gente se dispõe a pedir a Deus sabedoria. Vamos nos colocar de pé, ter mais uma palavra de oração. E agradecendo a Deus pelos filhos que são herança do Senhor, são bênção nas nossas vidas, são uma grande responsabilidade, mas são uma grande dádiva também que alegra os nossos corações. Amém? Senhor Jesus, muito obrigada por esse momento, muito obrigada por essa palavra, muito obrigada por cada pessoa que chegou aqui nessa noite.
Te agradeço, Senhor, pelos nossos filhos. Te agradeço pelas nossas crianças. Te agradeço pelos nossos adolescentes. Te agradeço, Senhor, por cada pai que está aqui, que se dedica, que se empenha, Pai, em criar os filhos na Tua presença. Te agradeço também, Senhor, por aqueles que estão perdidos e não sabem, Senhor, que direção tomar. Porque eu creio que o Senhor mostrará. Eu creio que o Senhor dará rumo, Pai amado, para esses pais. Eu creio que o Senhor mostrará livros, mostrará pessoas, mostrará vídeos, mostrará maneiras, Pai, desses pais receberem instrução para mostrarem, Senhor Jesus, a Tua palavra aos seus filhos, Senhor. E para que a nossa igreja cada vez mais cresça na presença do Senhor, fortalecida, Senhor, diante do Senhor. Fica conosco. Amém. Amém.